Olá, bem-vindos ao programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A gente começa hoje com uma frase do Papa Emérito Bento XVI, que diz o seguinte: esta é a loucura da cruz, a de saber converter os nossos sofrimentos em grito de amor a Deus e de misericórdia para com o próximo. O nosso estudo bíblico de hoje está em 1 Coríntios 2, versículos de 1 a 16. Caderno e caneta na mão, está começando a Bíblia no Meu Dia a Dia. Vamos rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora para esse nosso estudo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós recorremos à intercessão da Virgem Maria para que possamos realmente acolher a palavra do Senhor com uma mensagem de salvação, com uma mensagem para a nossa conversão. Vamos rezar juntos esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá então fazer a nossa leitura de hoje, que está em 1 Coríntios 2, de 1 a 16. E diz o seguinte: é a pregação de Paulo com fraqueza. Irmãos, quando fui até vós anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri à oratória ou ao prestígio da sabedoria, pois, entre vós, não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, estive junto de vós com fraqueza e receio e com muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não se apoiavam na persuasão da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito. E aqui nós encontramos uma ordem para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. Então, uma ordem para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. Sabedoria de Deus. Entre os irmãos plenamente instruídos, de certo, falamos de sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, fadados a desaparecerem. Falamos da misteriosa sabedoria de Deus, a sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus predestinou para a nossa glória. Aqui a gente dá uma pausa aqui no versículo 7 para o Padre Cláudio, para perguntar para ele que sabedoria escondida é esta que Paulo fala, hein, Padre Cláudio? Olá, Rodrigo, caros irmãos e irmãs que nos assistem. Hoje nós lemos o início do capítulo 2 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Em toda esta primeira parte, até o capítulo 4, Paulo vai falar de um princípio importante para a comunidade, que é da unidade, a unidade no amor. E essa unidade, ela parte de um princípio que não é o princípio humano, mas é o princípio divino. Humanamente, as pessoas, por inclinação, se dividem, porque as pretensões humanas são muitas. Mas Paulo vai dizer que existe um princípio que pode encaminhar a unidade. Esse princípio é a sabedoria de Deus. E essa sabedoria é traduzida enquanto sabedoria da cruz. Uma sabedoria escandalosa, em primeiro lugar. Uma sabedoria talvez não compreensível, uma sabedoria contraditória, mas que essa sabedoria é a única capaz de fazer a comunidade adentrar a sua unidade. Ele próprio, ao início deste capítulo, vai dizer que se apresentou diante da comunidade sem nenhuma oratória, sem nenhuma sabedoria aparente, apresentou-se dentro da sua fraqueza.
E é justamente essa mensagem que Paulo quer deixar. É na fraqueza de Deus ou na fraqueza da expressão externa que se apresenta o verdadeiro poder de Deus. E ele próprio vai dizer, também em continuidade a esta reflexão, vai dizer que esta sabedoria, de que este mistério, escondido durante todos os séculos, agora foi revelado à própria comunidade. Ou seja, Paulo quer demonstrar à comunidade que há necessidade de adentrar, de aceitar, de se colocar dentro deste mistério de Deus que agora foi revelado. Este mistério se chama Jesus Cristo crucificado, princípio de vida e de unidade da própria comunidade. Obrigado, Padre Cláudio. E a gente continua a leitura agora aqui no versículo 8. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. E aqui eu vou usar a cor verde para grifar esta promessa de Deus. Como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Mistério revelado pelo Espírito. E aqui nós encontramos também uma ordem, um princípio eterno, aliás, a nós. Deus revelou esse mistério por meio do Espírito, pois o Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Aqui um princípio eterno. O Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Uma lei que rege o reino dos céus. E continua, no versículo 11. Quem dentre as pessoas conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está? Assim também, ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, aplicando a realidades espirituais uma linguagem espiritual. O homem não espiritual não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isto lhe parece loucura. Ele não é capaz de entendê-lo, porque só pode ser avaliado pelo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu os pensamentos do Senhor, de maneira a poder lhe dar conselho, nós, todavia, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. E olha, qual a mensagem do Senhor para nós no dia de hoje? Interessante quando Paulo conclui aqui, né? Temos o pensamento de Cristo. Qual o pensamento que nós estamos tendo? Será que nosso pensamento está conforme o pensamento de Cristo? E aí nós já somos convidados a configurar o nosso pensamento, o nosso coração ao pensamento de Cristo, ao coração de Cristo, aos sentimentos de Cristo. Por quê? Olha só essa promessa do Senhor para nós no dia de hoje. O que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Que maravilha a gente contemplar essa promessa do Senhor para nós. Qual a mensagem do Senhor para nós no dia de hoje? Para mim hoje fica muito forte esta promessa. O Senhor está renovando hoje no nosso coração a esperança. O que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Mas para que possamos
alcançar essas promessas do Senhor, há uma condição. A condição é o quê? Aqueles que amam. Para aqueles que amam o Senhor. Os que amam o Senhor os olhos vão ver coisas que jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, coração algum jamais pressentiu. E de que maneira nós amamos o Senhor? Como Paulo, tendo o pensamento de Cristo. É isso que nós queremos já rezar com esse estudo de hoje, rezar com a palavra, fazendo a nossa leitura orante, deixando realmente que seja a Bíblia no meu dia a dia. Como tem sido o seu dia a dia? O que você tem vivido aí? A Bíblia no seu dia a dia também. O Senhor, Ele tem maravilhas para realizar. Ele preparou algo para você, para mim, que os nossos olhos não viram, que coração algum jamais pressentiu, que ouvidos jamais ouviram. Estamos falando aqui de céu, de promessa de Deus, mas para isso é necessário que tenhamos o pensamento de Cristo. Vamos rezar então pedindo ao Senhor que Ele configure o nosso pensamento ao pensamento dEle, que Ele configure os nossos sentimentos aos sentimentos dEle, aos sentimentos de Jesus, sentimentos para com o próximo, para com aqueles que mais precisam. Lembra no início do programa a frase do Papa Emérito Bento XVI? E no sofrimento, que a gente transforme em amor a Deus, em amor ao nosso próximo e misericórdia para com o nosso próximo. É isso que nós estamos te pedindo, Senhor, nessa oração. Eu quero aqui anotar o meu estudo de hoje também, essa certeza, ter o pensamento de Cristo. O pensamento de Cristo. E aí no nosso dia a dia, a gente vai avaliando, estamos tendo os pensamentos de Cristo? E aí ter o pensamento de Cristo e aí alcançaremos. No meu caso, vou colocar alcançarei. E você anota aí a mensagem do Senhor para você no dia de hoje. As promessas de Cristo. E já que a gente está falando do Papa Bento XVI, a gente começou falando, a gente termina falando também, porque ele diz o seguinte: as promessas de Deus são maiores que as nossas expectativas. Que esta frase possa trazer esperança ao seu coração. Continue o seu estudo, rezando, lendo a palavra, refletindo, anotando o que Deus te falou, porque a gente se encontra no próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. cançãonovaplay.com. Assine já!